E olha, a pior. Boa tarde, bem-vindos ao sexto episódio desta primeira temporada das Flag Talks, dedicadas ao setor da publicidade. Hoje temos connosco o Ricardo Pereira, não o ator, não o humorista, Verdade. mas o CEO da Common, uma das agências, atrevo-me a dizer, uma das agências da moda em Portugal. Isto da Já, moda pode ser mau. já há uns anos. Ricardo, nós temos aqui por hábito começar sempre com uma pequena provocação. Eu Vamos lá. estive a investigar algumas coisas sobre a Common, a ler algumas entrevistas tuas ao longo deste projeto, desde o início deste projeto, e tu falas sempre de uma agência digital. Portanto, é sempre dito uma agência digital, digital. Ou seja, nós estamos em 2017. Pressupor que existem agências digitais é pressupor também que existem agências analógicas. Como é que olhas para isto? Muito bem. Bem, bom dia e obrigado, João. Muito obrigado. Sobre, sobre a palavra digital, bem, primeiro, isto, é bom teres feito arqueologia e, pelos vistos, sou coerente. Já aqui há alguma consistência e acho que isso é sempre interessante. Mas o tema de digital, efetivamente, é cada vez mais redundante com aquilo que se vai fazendo. Digital está diluído, digital não é canal, cada vez menos, mas digital é mindset. E se para nós, numa fase inicial, digital significava contexto e âmbito, e a verdade é que nós passámos por uma fase onde era preciso evangelizar muito o que é isto da internet e do mobile, e várias... Reparem, mesmo o tema digital, quando nós, há 16 anos atrás, falava-se em web promotion, em e-marketing, marketing eletrónico, e não havia caixinhas nem labels muito distantes. E agora, depois, passámos por um período onde o digital, efetivamente, já conferia um contexto de âmbito que era internet e mobile. Mas mesmo já nessa fase de maior maturidade, tínhamos ferramentas estáticas como Search Engine Marketing. Era ou não era minha? Mas para uma coisa, Ricardo, houve muito tempo, a Comonos, como disse, é uma das agências da moda, mas durante muito tempo vocês, tal como todas as agências digitais, ou que nasciam com, como tu dizes, com o mindset digital no mercado português, eram absolutamente ostracizadas. Portanto, eram os geeks a quem os publicitários não queriam partilhar os cocktails nas festas de entregas de prémios. Exatamente, e não nos percebiam muito bem, e, e depois lá começaram a perceber que tinham que nos dar algum trabalho de declinação. E a verdade é, mesmo a Common começou 2 ou 3 anos muito low profile, sem grande protagonismo, e entrava muito já numa fase já de declinação. Esse contexto foi mudando Ou e seja, eras mais uma produtora web do que propriamente uma agência. víamos muito, éramos percepcionados desta forma e obviamente tivemos muito que oferecer pensamento para perceberem, epá, estes miúdos até percebem o que é que estão a fazer e não é só, não estão aqui apenas a executar pontos de contacto na internet, eles realmente têm pensamento de comunicação e de marca e se calhar podemos trazê-los para as nossas conversas. Eu acho que isso foi um percurso que primeiro de conquistar reputação e legitimidade para sermos ouvidos e depois também descomplicar os jargões técnicos que muitas vezes os próprios digitaloides têm culpa, porque acabam por se refugiar em jargões e frases feitas e siglas que muitas vezes não são percepcionadas e alimenta esta geekness da tecnologia
que na verdade Isso não deve ser acontece assim. no marketing, acontece na advocacia, acontece na medicina, acontece Em quase todas as indústrias. em Verdade. quase todas as indústrias criam estes jargões. Vocês começam na Common. É curioso aqui um facto, para quem não sabe. A Common começa em Setúbal, Certo? certo? Não, mais propriamente, a Common começou na Baixa da Banheira. Na Baixa da Distrito Banheira. de Setúbal, exatamente, mas começou na Baixa da Banheira, quase na nossa garagem, mas começámos numa loja e tivemos lá cerca de um ano e pouco, e depois sim fomos para Setúbal. E aí sim, depois foi em Setúbal onde fomos crescendo e combatendo uma coisa interessante, que é, a partir do momento em que nós nos começamos a posicionar como uma agência, com algum protagonismo, começámos a lidar com alguma visão provinciana do nosso país, que é quem não está em Lisboa não está na primeira divisão, não está na primeira liga. E nós tivemos efetivamente alguma resistência, passámos a nossa vida de front office em Lisboa, obviamente, quando está economicamente a nossa indústria e os nossos clientes, mas mantivemos durante muito tempo a produção em Setúbal, e sim, orgulhosamente em Setúbal. A verdade é que chegou uma altura onde a nossa necessidade de crescer a equipa, de atrair talento, era de tal forma que não era muito... Setúbal começou a ser contra vapor e começou a limitar-nos na nossa capacidade de atrair e crescer a equipa. E foi aí que então fizemos um movimento para centralizar toda a equipa em Lisboa, e foi o passo que demos. Nem sei precisar exatamente o ano, mas eu diria que passámos a estar em Lisboa também em 2007, 2008. Mas quem olha para a vossa história e até o percurso da vinda para Lisboa, e quando vem para Lisboa a equipa toda, portanto já viu o front office, como dizias, cá trabalhar no Parque das Nações. Exatamente. Tu falas muitas vezes que tiveram que combater o estigma de serem uma agência digital numa altura em que não sabia o que era uma agência digital, tiveram que combater o provincianismo de serem de Setúbal e não estarem baseados, pelo menos inicialmente, em Lisboa. Sentes-te, todos estes anos depois, 100 e tal funcionários, sentes-te vingado? Não é uma tema... Repara, a vingança é claramente um termo errado. Não, do ponto de vista do ego. Do ponto de vista do ego, se o teu ego se sente vingado. Repara, de todo, não, acho que não é essa a abordagem. Houve uma necessidade de afirmação, aí sim, que nós tivemos que fazer, quer pela vertente geográfica, mas acima de tudo pela vertente de digital, e aí houve uma necessidade de afirmação. Mas atenção, esta necessidade de afirmação não foi apenas da Common, foi de todos aqueles players que atuavam muito no território do digital. E penso que isso sim é uma vitória termos conseguido neste momento ter uma percepção de valor de que vai muito para além da declinação. Estamos claramente num pensamento embrionário e cada vez mais próximos das tomadas de decisão, não apenas de comunicação, mas isso foi algo conquistado e obviamente nós tivemos sempre do lado certo da evolução e da mudança de paradigmas, mas não é mérito apenas da Common. Relativamente à componente geográfica, acho que, efetivamente, ainda tenho muita pena, porque apesar de ter toda a minha vida assente em Lisboa, a minha vida pessoal e social, a verdade é que tenho âncoras fortes em Setúbal e tenho muita pena de Setúbal não ter uma maior afirmação económica e cultural até, porque tem tido uma afirmação turística, pelo menos... Tem, mas muito aquém ainda do seu potencial. Tem claramente muito por onde evoluir, mantenho um envolvimento e uma camisola de Setúbal vestida, mas claramente é algo completamente paralelo a este roadmap de Common. És de Vitória ou não? Tenho afinidade pelo Vitória, mas não sou do Vitória. Acertaste na cor, falhaste no resto. Acertaste na cor, mas a orientação é mais horizontal. É mais horizontal. Diz-me uma coisa, quando começas a trabalhar na área do marketing, na área da publicidade, vens de uma época pré-redes sociais. Certo. A visão que eu tenho, e eu só entrei no mercado precisamente quando começam a entrar as redes sociais, ou quando as marcas começam a entrar nas redes sociais, mas a visão que eu tenho é que isto marca realmente a diferença para as agências digitais. Ou seja, há um momento em que as agências digitais deixam de ser percepcionadas como produtoras de tecnologia associada à publicidade, ou seja, deixam de ser fornecedoras e passam a ser concorrentes das agências porque percebem que para estar nas redes sociais e a gerir contas de redes sociais tinham que fazer criatividade. Passou-se isso convosco? Em parte sim, porque repara, nós deixámos de ser vistos como as agências dos projetos
que implementavam projetos para passarmos a ser alguém que tem que estar always on, tem que ser visto como um parceiro que nos ajuda a estar nestes territórios razoavelmente pantanosos, dinâmicos, que nós não conhecemos bem e que temos de ter alguém que fale esta linguagem e que nos ajude. E não é one shot, é always on. E as redes sociais deram-nos maior proximidade e regularidade neste contacto. Houve algo similar, embora que não fosse tão exigente do ponto de vista da disponibilidade, que foi quando tivemos o Google a penetrar com a ferramenta das AdWords, e aí passámos também a ter já mais algum contacto, mas era mais techy e era mais distante. As redes sociais realmente foi um boom que nós tivemos. Aqui tu falaste dos AdWords, mas depois tiveste os Facebook Ads também, o LinkedIn. E a determinada altura eu tenho a percepção que há aqui um momento em que a Common é vista mais até como uma agência de mídia, ou de venda de mídia digital, ou seja, de um momento para o outro passas a concorrer com agências de mídia, não com agências de publicidade. Certo. Como é que esse processo... Olha, isso é um tema muito curioso e... Foste para onde dava dinheiro, onde havia dinheiro? Olha, não, vamos lá ver, a Common é um negócio e tem que dar dinheiro, claramente, mas a verdade é que nós sempre tentamos ter agilidade. Repara, nós começámos numa altura 2000, final de 2000, início de 2001, Crestas.com, há uma grande resistência do mercado para tudo o que é novidade e tudo que é nova economia, como na altura se chamava a internet. Houve investimentos megalómanos sem qualquer sustentabilidade e nós, entretanto, entramos nessa altura a falar de internet e havia uma grande resistência. Foste pós-bolha. Exatamente, completamente pós-bolha. E fez com que nós tivéssemos que crescer sempre sem gorduras, muito musculados, muito atentos às mudanças de paradigmas e numa quase gestão de crise constante. E este mindset acho que foi grande parte do segredo do sucesso que nos trouxe até hoje. Mas estarmos sempre atentos, sermos early adopters de tudo o que íamos tendo, libertar grande parte do tempo que temos disponíveis para a experimentação e para a prototipagem, fez com que também nós... Também tiveram sempre o geekness que falava. Essa geekness, mas mais numa perspectiva de não ficarmos reféns de caixinhas e de labels. Okay? E se isto se aplica àquilo que é o contexto do digital, também se aplica àquilo que é o contexto da mídia. E não fugindo da tua questão exatamente, nós como sempre vimos, ok, qual é o objetivo? É este, então vamos correr atrás e vamos procurar as ferramentas e as peças do Lego que fizerem sentido trazer para a mesa. E em determinada altura, para conseguirmos visibilidade, ok, já deixou de ser tema conseguir ter um bom site, com uma boa experiência, como na altura se falava muito, e conseguir converter, passou a ser necessário levar as pessoas ao site. E então, obviamente, nós começámos a fazer imersão em ferramentas como os Google AdWords, porque isto 2005, 2006, agora não sei precisar exatamente no tempo, mas começámos a ver, não, está aqui uma excelente forma de conseguirmos trazer as pessoas para os sites que entretanto implementámos. E isto é mídia? Não sei, não interessa. Faz parte da nossa obrigação de... O investimento foi feito no site, sim, mas tem que ter retorno. O modelo de negócio é um modelo de mídia, né? Tu compras para revender ao teu cliente. Mas agora sabemos isso. Na altura, nós não estávamos nada preocupados com isso. Nós estávamos preocupados em fazer com que o site tivesse resultados para o nosso cliente. E a verdade é que, para isso, era preciso que o site fosse top, mas também é preciso dos utilizadores. E então, começámos a ocupar-nos também da angariação de tráfego. E isso, efetivamente, é um território da mídia. Não apenas, mas muito. Mas nessa fase, portanto, a pergunta de outra forma. Sem querer quebrar o raciocínio, concorrias mais, eras um concorrente maior da Ogilvy ou da Mindshare, por exemplo? Eu diria que mais do Ogilvy, antes de. Quando nós começámos a entrar pelas AdWords adentro, aí sim estávamos a concorrer com a Mindshare. Até as AdWords entrar, claramente território, se quiseres, usando o paralelismo que estavas a fazer, de Ogilvy. A partir daí Mindshare. Mas eu vou responder exatamente à tua pergunta aqui. Nós deparámos com alguma dificuldade na interrupção. Ou seja, quando nós entrávamos e havia algo... espera aí, mas vocês estão a ser intermediários, vocês estão a comprar... Isso é mídia. Ok. Mas vocês não são uma agência de mídia. Vocês fazem criatividade ainda por cima de digital. Então, mas não podemos gerir as Acho que era mais até temos certificações, temos know-how, estão aqui os cases. Pois, mas isso é um território de mídia. Então, criamos uma agência de mídia. E criámos uma agência de mídia. E demos o nome de Edon. Não sei se te recordas. Sim. Mas nós criámos Edon isso em 2008. E mais uma vez andavas a fechar as caixinhas, não é? Não, nós estávamos a tentar compatibilizar o nosso negócio com as caixinhas. E então, na prática, a Edon vivia da mesmo eixo estratégico da Common, já, mas tinha depois uma equipa dedicada só à mídia, que se quisermos foi um spin-off do departamento de mídia da Common.
Diz-me uma coisa, havia nessa altura, e tu que falaste desta lógica das caixinhas e a lógica, se quisermos, o nome mais pomposo da especialização das agências, tu lembras, tal como eu me lembro de um tempo, até nos cruzamos em reuniões na altura, lembras de um tempo em que se vivia um momento quase esquizofrénico da especialização, e onde havia, na reunião estava a agência da Hold the Line, a agência de ativação, a agência de guerrilha, a agência digital, que fazia os banners, a agência social media, que estava lá no meio também, o tipo da agência dos flyers, do ponto de venda, do design, do branding. Achas que finalmente se está a deixar esta esquizofrenia de lado? Eu penso que o ecossistema é dinâmico, sim. Nós estamos num ciclo maior de convergência, se quiser, especialmente em Portugal. A nossa escala não dá para termos assim tanta dispersão, mas acima de tudo o peso que tem a gestão de uma miríade de interlocutores do lado do anunciante é muito grande. Então, a verdade é que o segredo não está apenas numa boa execução, está muito na coerência e na consistência do pensamento, seja estratégico, seja criativo. E aí tu tens de ter um grande parceiro que te garanta isso. E depois, esse parceiro tem de conseguir, ou deve conseguir, entregar-te toda esta consistência e multicanalidade ou omnicanalidade em qualquer ponto. Vocês conseguem? Nós estamos cada vez mais a conseguir. A verdade é esta. Nós, no que diz respeito àquilo que é internet e mobile e tudo que envolva mais tecnologia, nós somos autossuficientes na esmagadora maioria das coisas. Aquilo que inclua novos territórios e muito daqueles que são conotados com o offline, aí muitas vezes vamos com parcerias na produção. Naquilo que é o pensamento, aí sim temos estado. Na produção, na filmagem, na fotografia. Exatamente. Mas temos adquirido competências para, seja no motion, seja no script, seja o que fazemos tudo in-house. E sentes que, ou seja, falamos no início que havia uma resistência das agências, vamos chamar tradicionais, quando foi a entrada das agências digitais em Portugal. Portanto, já percebemos que houve aqui um momento de especialização que depois passou. Acho que não foi só comum a ti, se olharmos para a Full Six, se olharmos para a Grand Union, se olharmos para outras agências digitais, muitas vezes já nem são tão percepcionadas como sequer digitais, são por simplesmente agências e vocês fizeram esse caminho também. Mas notas que são sempre elefante na sala, ou não? Eu acho que esse estigma já não vai existindo. Repara, basta ver nas categorias dos prémios. Ainda vai havendo categorias como Cyber, mas a verdade é que tu vês agências conotadas com o digital a ganharem prémios que antigamente eram... A palavra cyber faz lembrar aquele tipo que tem a mania que é cool e utiliza a palavra fixe. Eu digo este vinho é fixe. Mas ainda há categorias cybers em alguns prémios e foi por isso como é assim um bocado já quase arqueologia. A verdade é um bom ícone para representar que não faz muito sentido nós estarmos a dividir. Eu aqui há uns tempos recebi um telefonema a dizer: Ricardo, explica-me, a Common é uma agência de mídia ou é uma agência criativa? E eu, é o que tu quiseres. Pois, mas eu tenho aqui 2 rankings para os prémios, em qual é que deve estar? E eu tenho muita dificuldade em responder a esta pergunta. O mesmo se aplica se é digital, se é offline. Estas fronteiras, sinceramente, nós temos que as respeitar. Daí temos criado a Edon, em 2008, se não me engano. Mas tu na Edon vendes... A Edon foi, entretanto, reabsorvida pela Common, porque, entretanto, se eu quiser comprar espaço em TV. Autoridade. Nós já o fazemos, mas no que diz respeito a Media Offline, temos competências internas do ponto de vista de planeamento, mas usamos uma parceria para nos garantir research, para garantirmos uma melhor sustentação deste planeamento. No que diz respeito à Media Offline. Ok. Mas a verdade é que nós não vemos a mídia como apenas planeamento, sabes? Da mesma forma que não vemos a mídia como placement apenas, tem que ser visto de uma forma muito mais aberta. A grande vantagem que eu penso que a Common tem, e é uma tendência que eu reconheço no mercado, é nós temos que garantir da mesma forma que a tecnologia não pode ser vista apenas como declinação, porque a tecnologia pode ser um trigger para um conceito interessante, que não apenas de experiência, mas de storytelling. Eu vejo a mídia também dessa forma. A mídia deve estar no pensamento estratégico, não pode ser vista apenas, olha, temos este caminho estratégico, temos este conceito criativo, olha, toma lá a mídia e agora implementem o plano. Isso é muito redutor. E nós temos claramente que unir e fundir, e por isso é que temos que trazer disciplinas completamente distintas para cima da mesa. Eu costumo dizer que a Common não tem um departamento criativo. Há aqui uma parte de mentira nisto. Eu vi a teoria que a criatividade é transversal a todo o processo. Mas eu acredito em criatividade. E que todos podem ser criativos. Mas isso eu posso dizer. What the fuck? Eu percebo. Eu sou muito mais criativo que os teus accounts, tenho certeza. Mas lá está, repara.
tu dominas muito. Mas eles mais. tiram cafés muito melhor que eu, certeza. Não, está a ser doutor com os accounts, mas eu já tenho as mangas arregaçadas. Não estou a brincar contigo. Não, mas o tema aqui é... Eu concordo contigo quando tu me dizes que existe uma cultura de processo criativo, de ter pensamentos laterais, ter pensamento divergente e depois conseguir convergir, e ferramentas para ideation, para geração de ideias. Existe talento. Acima disso tudo existe talento. Não é? Mas eu concordo contigo que existem pessoas mais oleadas e mais propensas a esse processo do que outras. Concordo totalmente contigo. E daí nós, obviamente, eu digo que há uma parte de mentira quando eu digo que como não tem um departamento criativo, porque é verdade, nós temos criativos de formação dentro da agência e são essenciais ter. O que nós não queremos ter é donos da ideia. Onde é que eu quero chegar? Estas pessoas que dominam e são os gatekeepers do processo criativo, não da ideia, elas devem se reunir de pessoas que têm drives tecnológicos, que têm drives de interação, têm drives de escolas completamente distintas. Criativos. Exatamente. Agora, o que eu defendo é nós temos que ter pessoas que dominam o processo criativo e conseguem perceber a diferença entre um insight e um conceito. E isto, às vezes, isso é válido para o resto. Ou seja, o criativo na Common também pode interferir no processo estratégico, por exemplo? Pode. Ou no processo de negócio? Pode e deve. Nós nós temos gatekeepers distintos. São pessoas que, efetivamente, têm mais afinidade e mais experiência em determinado tipo de entregáveis. Mas a verdade é que nós acreditamos que o processo criativo deve entrar depois do processo estratégico, porque deve estar identificado o caminho que nós devemos seguir do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de objetivos dos users e dos objetivos da marca, mas a verdade é que não vamos ser puristas. Há alturas em que temos a ideia, pode ser a spark para, se calhar estamos a interessar mal a própria estratégia, deve ser revista. Nós aqui não devemos ser em nada estanques. Portanto, nós sentimos é que deve haver aqui um fio condutor, que depois às vezes anda de um lado e para o outro. Por isso é que nós desde sempre fomos muito obcecados pela componente analítica, mensurabilidade. Obviamente os geeks são muito mais propensos a isto, a parte de medir e quando não temos KPIs muito definidos, nós próprios o fazemos e definimos, porque isto obriga-nos depois a revisitar tudo. Obriga-nos a revisitar não apenas o funil de conversão, mas obriga-nos a revisitar tudo, todo o planeamento, a ideia e às vezes a estratégia. E isto faz com que, quando tu estás a andar para trás, quem muitas vezes é o instigador e vai ser o móvel da mudança, às vezes não é o estratega, pode ser... Eu posso parecer muito classicista, eu não sou, e sabes que eu não sou, mas eu vi excelentes ideias serem feitas, serem criadas por criativos sem estratégia nenhuma e depois numa fase posterior isso aos estrategas e arranjam uma forma de justificar esta ideia porque esta ideia é brutal. E atrevo-me a dizer que a esmagadora maioria dos trabalhos em Portugal é feita assim. Eu concordo contigo. Acho que há muito bons trabalhos que são feitos assim. E muito maus também. Mas concordo totalmente contigo. E em nada, repara, atenção, em nada eu desvalorizo o poder da ideia e o peso que a criatividade tem que ter nas agências. Cada vez mais eu estou convencido que esse é um fator de diferenciação essencial, sine qua non. O que eu estou a dizer é isso só não chega. E é só isto que eu estou a dizer. E para que nós termos uma diferença entre aquilo que é o wow e aquilo que é o valor, nós devemos ter algo mais racional, que também tem muito de criativo, mas mais estruturado, que é o caminho. E isso é a estratégia. Mas em nada a estratégia sozinha não resolve rigorosamente nada. Eu estou a dar valor à estratégia, não estou a tirar valor à criatividade. E obviamente é aqui nestes que tu não tem que ser o copy, o art director, que seja o dono da ideia, nem o estratega ser o dono da estratégia. Tu estudaste engenharia informática. Vem do lado negro da força. Mas não acho que seja do lado negro, por acaso. Se tivesse estudado gestão, acho que tinhas mais pressa do lado negro do que da engenharia informática. Mas há uns anos já há uma teoria de que provavelmente as duplas criativas não sobreviveram muito tempo, ou seja, tu dizias precisamente do art e do copy, mas que hoje em dia começamos a ter triplas, art, copy and code. Ou seja, o que é diferente? Porque é que o programador que faz o código é tão importante como uma imagem ou como uma escrita em algo que é apresentado ao consumidor? Porque é que não há de ter essa importância? O que é que tu achas? Eu defendo, mais uma vez, eu por
de formação académica, obviamente eu tendo a valorizar e tomar as dores de quem está do lado da tecnologia. E porque eu acho que ela muitas vezes é enabler e pode abrir horizontes para oportunidades criativas, não apenas a criatividade tática, mas uma criatividade mais conceptual. O criativo que eu mais admiro no mundo é programador de origem, PJ Pereira. Certo. Lá está. E eu penso que, mais uma vez, entrando agora um pouco nos clichês, temos que usar os dois hemisférios dos cérebros e temos que ser criativos em qualquer tarefa. Um data scientist tem que ser muito criativo para conseguir interpretar, no meio de uma série de números, alguns insights que são relevantes. Isso é válido para o médico. É válido em qualquer contexto. Agora, saindo um pouco do clichê, a verdade é que eu sinto que não interessa tanto se nós temos um Creative Tech junto a um copy e um Art Director. Isso é importante porque mais facilmente nós temos ideias distintas que depois vão dar uma ideia conjunta mais rica, mas mais do que isso às vezes repara, nós não estamos a olhar muito para competência e colégios de competências, mas às vezes a experiência e a apetência diz-nos mais do que a competência. E um exemplo disto é que eu costumo usar, que é um clichê muito fácil uma analogia muito fácil de perceber, que é, se nós estamos a trabalhar fraldas, para além de ter pessoas que dominem aquilo que é um processo criativo e que estejam habituadas a não castrar ideias parvas à cabeça e consigam ter pensamento lateral e consigam ter uma fase divergente e depois convergente, para além deste tipo de pessoas que são essenciais para garantir uma fluidez no processo, se calhar alguém que foi pai ou mãe há pouco tempo, pela experiência que tem, pela freshness que tem daqueles conceitos e daquelas oportunidades e das dores, pela facilidade com que exercem a empatia, se calhar elas são tão ou mais importantes que as competências. Logo, ele dizia que só punha mulheres a fazer anúncios dirigidos a mulheres, a escrever anúncios para mulheres. Não tem que ser necessariamente isso, mas há aí muito de verdade. É um bocado isso, sabes? Que é, às vezes nós estamos muito focados nas competências e as apetências e as experiências dão-nos às vezes tanto ou mais do que a competência. Portanto, eu acho que é nesta mistura que temos depois mais valor. Por isso é que muitas vezes nós estamos a falar estamos num contexto onde cada vez mais os pontos de contacto têm muito de digital e de tecnologia e destas dinâmicas de reinvenção e ciclos muito curtos e próximos do tempo real e da participação interativa. Se calhar pessoas que estão habituadas a este mindset, os Creative Techs ou outras que tais, são relevantes aqui. Eu acho que nós estamos a entrar numa área que, para além dos Creative Techs, os Data Scientists devem eventualmente estar também no processo de ideation. Mas não achas que se fala demasiado? Ou seja, a noção que eu tenho é há um movimento em todo o mundo, e Portugal não é exceção, de entrada, e a meu ver bem, de geeks nas agências. O meu primeiro trabalho foi como gestor de redes sociais, portanto não tenho nada contra o pessoal que vem da área digital. Eu fiz percurso completamente diverso. Eu costumo dizer a gente que eu não sei o que é publicidade sem ser digital, porque a primeira coisa que eu fiz foi redes sociais. Portanto, não faço ideia de como é. Mas há este processo de entrada da malta do digital nas agências. Mas porquê que não entra a malta do negócio? Ou seja, quando nós estamos sob a ameaça das consultoras, nós agências estamos sob a ameaça das consultoras, sem discutir aqui se vão aportar mais valor ou menos valor ao mercado e aos clientes e ao cliente final. Mas ainda ontem vi isso na Advertising Engage a perguntar, mas porquê que, ok, se as consultoras têm que ficar criativos, porquê é que nós não vamos buscar consultores? Primeiro não temos dinheiro para lhes pagar. Mas olha que temos. Eu vou dar daqui tocaste numa ferida que acho que é uma oportunidade e acho que só com isto ficámos aqui o dia inteiro a falar, que é, mais uma vez, as caixinhas entram aqui, que é um negócio, e não só negócio, outras correntes, como a biologia, como a psicologia, são essenciais de trazer para dentro das agências. Agora, por exemplo, nós estamos a falar de agências como podes falar de consultoras, não é? A conversa que alguns antecessores meus tiveram contigo, o José António, por exemplo, ele tem um outro role, não é? De uma consultora. E eu podia dizer que a Common não é uma agência, é uma consultora. Na prática, o que é que nós estamos aqui a trazer? Efetivamente é um território onde a agência personifica muito mais os entregáveis e a tipologia de relação que nós e o âmbito que temos junto dos nossos clientes, mas a verdade, nós não nos podemos focar apenas na camada da comunicação, porque cada vez mais as marcas e os clientes querem está bem, mas eu preciso de apresentar resultados, e o resultado às vezes é notoriedade, mas às vezes é negócio, às vezes é clientes, às vezes... A Advertising Engage dizia ontem que vamos largar os KPIs e as métricas, se quisermos, como tu dizias há poucas, de vanity, certo? Okay, da marca ou da awareness, para sermos mais felizes, e vamos concentrar-nos na EBITDA.
Pronto. E esse já estamos a entrar num extremo, mas eu acho que nós vamos cada vez mais por aí. Agora, o EBITDA não diz tudo, não é? Há muitas variáveis intermédias pelas quais nós devemos correr atrás e ainda estamos muito longe, e estamos não é só Portugal, é global, não é? Mas a verdade é, eu concordo totalmente com tu dizes, que as agências devem se ocupar em fazer imersão no negócio, conhecer o ecossistema do negócio, quem são os stakeholders do negócio. Não é apenas a questão do funil de conversão quando estamos a falar de e-commerce, isso já vai acontecendo, mas todos os pontos de contato prévios. Qual é a cadeia de valor? Repara, nós na Common, por isso é que nós batemos muito até no user marketing, porque a comunicação é essencial, é a ferramenta e o território que mais a utilizamos. Não achas que é pouco que sabe pelo user marketing? Não, bem pelo contrário. Olha, e repara, eu percebo a lógica. E não só para o anunciante, como também para atrair talento. E é aqui que eu vou chegar à questão do consultor, que temos dinheiro para lhes pagar, que é... Repara, nós batemos no user marketing, obviamente a comunicação e a publicidade é o território onde temos mais visibilidade no nosso trabalho e na verdade é onde ocupamos mais energia e mais tempo, mas a verdade é que há alguns desafios que nós temos onde a solução está mudar o produto, mudar o modelo de negócio, mudar o canal, mudar o preço, e isto extravasa um pouco da camada da comunicação. Mas para tu fazeres isto com uma forma sustentada e que realmente não sejam acho que tu tens de ter pessoas que tenham competências também e consigam fazer a tal imersão no negócio, percebam de negócio, percebam daquilo que são efetivamente as dores do outro lado e que consigam elas próprias ser proativas quando nós definimos uma estratégia, não seja apenas uma estratégia de comunicação, mas que tenha também as pontes com a linguagem do CEO, do diretor comercial, do diretor de operações, porque percebem efetivamente que não é a publicidade que vai resolver tudo, muitas vezes é alterações ao modelo de negócio ou às vezes à cultura interna, e nós cada vez mais estamos a trabalhar também na componente de Employer Branding, exatamente por isso. Mas para isso nós tivemos que trazer para dentro consultores. E nós trouxemos consultores, já há alguns anos para cá temos vindo a conseguir fazê-lo. Porquê? E aí é uma sexiness que a agência, enquanto caixinha, tem, que é há muito talento até com alguma experiência já, que não quer o cinzentismo clichê, estereotipado, que as consultoras têm. Sabemos que nem todas as consultoras já são assim, mas a verdade é que ainda há muito, e a maior parte das consultoras ainda são muito cinzentas e pouco ágeis. E estão muito formatadas para pensamento apenas. E negócio. Nós, as agências, temos um mindset muito mais colorido, muito mais ágil, muito mais informal, que permite atrair este talento. E este talento, nós estamos a falar de consultores, mas na Common nós ocupamos em buscar, há 3 anos para cá, psicólogos, biólogos, porque dão-nos outra perspectiva e outra freshness. Repara, o psicólogo consegue-nos, nós sempre fomos muito analíticos e sustentados em números. E o psicólogo dá-nos aquela componente mais emocional dos triggers não racionais que estão back of our mind. Eu pensei que era para tratar a relação dos criativos e os consultores. Também ajuda, acredita que também ajuda. Questões culturais, essencial, e ajuda bastante. Não, mas mais do que tudo é para conseguir desconstruir o processo de tomada de decisão, que a esmagadora maioria deles, as decisões de consumo não são obviamente racionais, e aí o psicólogo trouxe-nos isto e permite-nos interpretar quais são os estímulos certos para a persuasão. Mas depois tens outros colégios como a biologia, e os biólogos dominam ferramentas como a biomímica, a simbiose, que se nós acreditarmos que a natureza, como diz o meu amigo Nuno, se a natureza for a empresa ou a marca mais antiga e conseguir ultrapassar várias crises e moldar-se e vingar, a verdade é que nós, se transpusermos isto para as marcas, nós temos aqui pistas para outra forma de abordar alguns problemas. Só usando a biomímica e a simbiose, que são duas das ferramentas que os biólogos usam muito, pronto, e a verdade é que temos aqui outros colégios de competências, mas que se as pessoas tiverem também apetência por marcas, por comunicação, por negócio, por vendas, no final também pode ser isso, tu consegues ter mais ferramentas para apresentar. Obviamente que tu estás-te a ver dentro, não é? Portanto, o teu negócio, para quem vê de fora, a percepção que havia muito, e agora transpondo, por se calhar o maior passo da empresa, do ponto de vista de visibilidade, ou estou a dizer do ponto de vista de negócio, que foi a abertura do Wood, a percepção de quem vê de fora foi estes tipos, começando do início, estes tipos estão ali em Setúbal, fazem umas coisas giras, estes tipos estão em Setúbal e também estão em Lisboa e já são maiores um bocadinho, mas continuam a ser os geeks que estão ali a fazer umas coisas giras que as pessoas não percebem bem o que é que eles estão a fazer, mas devem ganhar dinheiro com aquilo porreiro para eles. Vocês já abrem o Wood e a percepção que eu notei junto do mercado é: porra, os gajos estão a falar a sério. Afinal, eles estão aqui para
Como é que foi pensado o Wood? Olha, tem muito a ver com isso. Isso é um gesto, é um burro na mesa? Claramente. Não é só um burro na mesa, surge de uma necessidade clara interna, mas era tornámo-lo mais icónico exatamente porque tínhamos a consciência que há também aqui uma necessidade de afirmação e sermos... conseguirmos que os nossos clientes, quem já nos conhecia, tinha uma excelente percepção e dávamos cada vez mais âmbito de atuação. Quem não nos conhecia, não. E havia um grande gap de percepção e nós, para conquistarmos e sermos levados mais a sério, precisámos aqui de algo mais icónico, e o Wood é isso. Mas repara, para além disso, o Wood surge de uma necessidade interna, que é, nós tínhamos uma dispersão, nós tínhamos escritórios no Porto, em Setúbal e em Lisboa, e esta dispersão não tem, obviamente, ganhos do ponto de vista de proximidade, mas tem grandes peças do ponto de vista da eficácia e também da cultura. E nós precisamos resolver rapidamente isso. E então convergir todos para um só espaço era uma necessidade que nós tínhamos. E depois temos outra necessidade, que é nós estamos numa indústria criativa. E como indústria criativa, se nós tivermos as pessoas sempre em esforço, o que vai acontecer é que elas tendencialmente vão passar a ser mais tarefeiras e mais executantes do que criativas. E elas têm que ganhar e podem sair. E então nós precisávamos claramente de criar algo onde que as pessoas sentissem que têm, primeiro, que respirasse e que potenciasse o processo de criativo, mas que permitisse não que as pessoas vivessem lá, mas que as pessoas trouxessem a vida delas para lá. Por exemplo, na Google nós vemos muitas pessoas fazem tudo lá dentro e passam lá quase 24/7. Nós não queremos isso, nós queremos que as pessoas saiam, vão para onde quiser e tragam os amigos, os animais, os filhos, os namorados, as namoradas, tragam para dentro do Wood. E os amigos. Por isso é que o Wood, nós todos, é raro o dia onde não acontece no Wood algum evento e a maior parte deles nem sequer são nossos, nem sequer são definidos pela Comissão Executiva ou pelo Board. Alguém se lembrou e porque vai lançar um álbum da sua banda e que quer fazer lá um ensaio e quer apresentar aos amigos previamente. Mas pronto, isto para te dizer que o Wood surge da necessidade de que as pessoas pudessem exercitar o seu lado B ali. Não há o balance, o work-life balance, há muito como alguém diz, o work-life blend. E acreditamos que não devemos ter máscaras. E principalmente numa indústria criativa, quanto mais autenticidade e genuínas as pessoas forem, mais valor vão ser trazidos. São mais já respondeste isso em parte, mas são mais agências de noitadas ou não? Também. E repara, para nós podermos ter noitadas, porque às vezes as noitadas são amigas da ideia, não pode ser a ferramenta, tem que ser a exceção, tem que ser claramente um extra mal. Se for a ferramenta e se o planeamento da agência estiver assente na noitada, está tudo mal, porque aí vamos ter os tais tarefeiros. Agora, eu acho que a noitada, ou a extra mal, é saudável, mas para que nós tenhamos, enquanto agência, legitimidade para a pedir, as pessoas têm que sentir que quando precisam de noitadas, ou ao contrário, que a agência também as dá. E é isso que nós temos tido nos últimos 16 anos e meio. Nós temos... eu vou dizer raro para não dizer nunca. É muito raro nós dizermos não a alguém. E esse não às vezes pode ser preciso mais de um dia, ou 2 ou 3 dias de férias, precisa de... agora só vem trabalhar às tardes, preciso de... a minha namorada vai trabalhar para Londres e eu queria ir com ela e agora trabalho uns tempos à distância. Nós sempre fomos muito flexíveis, porque se nós conseguirmos, se sentires que nós estamos a investir em ti também no teu eu pessoal e no teu eu social, tu vais correr o que for para conseguir fazer tal noitado, tal extra mal. Tirando essa parte de soft skills da agência, vou-te pedir depois na pele diretor da RH, quase. Okay. O que é que vocês oferecem aos vossos colaboradores, do ponto de vista prático, que eles não têm noutras agências? Mais uma vez, eu não sei se eles não têm noutras agências ou não desemprego, não desemprego. Nós estamos a concorrer não é com as agências apenas, nós estamos a concorrer na retenção e da atração de talento com as consultoras, com as agências, com as startups, cada vez mais concorrem para o mesmo talento que nós. E o que nós tentamos sempre é que, primeiro, não é a questão humana do lapalice e do clichê da coisa, mas é a questão da genuinidade e da autenticidade. Os millennials obrigam-nos muito e empurram-nos muito para isto, não é? Se for plástica, a coisa não vai funcionar. Qual é a porcentagem de millennials? Eu não tenho essas métricas, mesmo queiras que eu faça o papel de diretor de recursos humanos. Por alto. Mas a faixa etária não é muito elevada na nossa indústria, e na Comon não é diferente. Não? Eu diria que
se calhar mais de metade das pessoas tem menos do que 30 anos. É possível. Acho que a média deve estar ali nos 30 e pouco, se calhar. Sim. E isso diz muito, mas repara, há um efeito de contágio. Porque o millennial, e agora a geração Z, que ainda é mais radicalizada, o millennial contagia os mais velhos. E os mais velhos, realmente, eu tenho que acreditar nisto, senão é só trabalho. E não pode ser só trabalho. E isso obriga-nos a dar mais espaço, a ouvir. E se quiseres, o grande mérito que acho que o top management da Common tem tido, que não sou apenas eu, obviamente, é dar espaço às pessoas para levarem para a frente projetos seus dentro da Common. E por isso a Common não é o resultado de nenhum brilhantismo do Ricardo, nem do Rui, nem do Sérgio, é claramente resultado de todos que vieram cá e começaram a sentir aquilo um pouco como delas. E a taxa de abandono é grande? Nos funcionários? Muito baixa. Nós temos uma baixa... Repare, também... Isso não vai fazer com que tu daqui a 10 anos tenhas uma agência envelhecida? É possível e estamos atentos a isso. Nós já tivemos a fazer essa reflexão. Como temos estado num ritmo de crescimento, é fácil isso não acontecer porque ainda entra sangue novo todos os anos e o sangue novo tem não que tem ser o jogo da bolha, né? Temos que acabar com 10 mil funcionários. Exatamente. Para a coisa mas não, o sangue novo não vem apenas de pessoas rookies, ok? Às vezes vem pessoas séniores, mas de outros colégios e de outras culturas e com outros vícios. Mas a verdade é que nós temos feito essa reflexão recentemente e temos a noção clara que temos que renovar aquilo que é a atitude e a disponibilidade e aquilo que é a nossa equipa. E isso não é necessariamente mudar pessoas, sabes? Nós temos tido grandes revelações quando nós tiramos pessoas do contexto e mudamos-las de caixinha. Elas transformam-se não em pessoas diferentes, mas em profissionais diferentes. E isto, muitas vezes, e atenção, não, por razões óbvias não vou pôr nomes em cima da mesa, e são situações muito casuísticas, mas se nós começarmos a fazer mais disto, esta mudança de pessoas, de contexto e de funções, de responsabilidades, de caixinha, de label, muitas vezes dá-nos essa mudança, dá-nos essa frescura e conseguimos às vezes transformar profissionais razoáveis em profissionais excelentes. Temos já 3 ou 4 muito bons exemplos dentro da Common e eu acredito que para além de recrutamento, esta frescura, esta renovação pode ser feita mudando pessoas de contexto, internamente. E muitas vezes é o próprio mercado que nos empurra para isso. Porque como vamos alargando a âmbito, agora é machine learning, inteligência artificial, data science, conteúdos, a verdade é que o colégio, às vezes, é tão... Repara, o CEO de uma agência é um engenheiro informático, não é o mais imediato que tu possas ter. E tem muito a ver com isto. Hoje em dia vocês tomaram conta do mundo. É isto. Você... Estou a brincar. Sou de outra tribo, eu sei. Estou a brincar contigo. Diz-me uma coisa. Tu falaste há pouco dos prémios de publicidade. A Common tem tido alguma presença, durante muito tempo, isto corrige-me se eu estiver errado, mas mais uma vez foi a percepção que eu tive, começou-se a ver um bocadinho nos prémios digitais, pelo SAP, coisas assim do género. Depois nos prémios de eficácia começou-se a ver também, depois começou-se numa terceira fase a ver em prémios criativos, se quisermos, above the line, sendo que hoje em dia, como já percebemos, não faz muito sentido falar nesta expressão. Há objetivos traçados pelo top management da Common para prémios? Não me digas aquela coisa do clichê que são consequência de trabalho. Não. Bem, até te vou dizer se calhar ao contrário. Não há objetivos quantificados de prémios, mas nós sempre descurámos os prémios e foi uma pecha, foi um erro. Porque o prémio não é apenas a consequência de um bom trabalho, o prémio pode ser efetivamente uma referência e criar uma base de referenciação e de orgulho no trabalho que tu apresentas, para além de ser uma ferramenta também comercial, claro que sim. Mas a verdade é aquilo que nós sentimos com o prémio mais do que o troféu e o palco, o prémio dá-nos, confere posicionamento, legitima competência e abordagens e, acima de tudo, para a equipa interna, cria base de referenciação. Motiva o funcionário? Repara, nós sabemos todos que a nossa indústria é muito de egos também, não é? E o ego não tem que ser pejorativo, desde que ele seja gerido. E às vezes nós temos aí primadonas com ego maluco. Mas a verdade é que o ego tem que ser trabalhado, porque um bom profissional, e mais uma vez, mais criativo, menos criativo, ele tem que ter orgulho no seu trabalho. E nós temos que trabalhar este orgulho.
E às vezes, quando tu estás a trabalhar com tribos completamente distintas, o prémio ajuda a ter um denominador comum entre tribos. Mas não há tribos que se estão a marimbar Ah. para o prémio. Ou seja, tu próprio dizes esse curso. Eu imagino que, ok, tens um projeto qualquer que é premiado, mas tirar os prémios à eficácia porque acho que aí, se calhar, são os mais transversais do ponto de vista de orgulho para toda a gente. Mas vamos pegar aqui num prémio puramente criativo, qualquer. Um Alorro, um Buenos Aires. Para o tipo que vem da área da consultoria e trabalha na Common, para o tipo que vem da área da programação e trabalha na Common, não é o mais don't importante. give a shit. Não é o mais importante, mas repara, se ele vai ter que trabalhar lado a lado com pessoas que valorizam muito o Elo. E para ele vai, de alguma forma, no mínimo, ele vai pôr em causa, mas what the fuck, porquê? E ele vai, se quiseres, no final do dia, é o reconhecimento de algo que também é dele. Se é mais importante para um art director do que para um consultor, um biólogo, eu diria claro que sim. Mas que também é importante para os outros, e é algo que as pessoas vão se habituando, é que nós devemos trabalhar apenas para prémios. Consultores a mostrar portfólio ou não? Daqui a uns anos. Eu não tenho dúvidas que sim. Não tenho Com dúvida Beyoncé? que sim. Ou consultores no Beyoncé? Certamente não será no Beyoncé, até poderá ser, mas noutra ferramenta qualquer. Não tenho dúvidas nenhumas que sim. As pessoas vão ter de saber vender mais. E isso leva para outra necessidade que é as fronteiras entre o consultor, o criativo, o gajo, o programador e o engenheiro ou o professor. Estas fronteiras vão desaparecendo. Obviamente, as pessoas vão juntando peças de Lego ao seu currículo. E depois o conceito de estatuto de carreira vai desaparecendo e toda a nossa conversa tem sido à volta disso. Tens um engenheiro informático que teve 4 ou 5 anos na área da programação e a seguir mudou completamente de área e neste momento está na indústria do marketing. Eu estudei Direito, também não é uma área propriamente criativa. Mas pronto, e a verdade é que tu tens colégios distintos e tu podes fazer uma licenciatura em Direito e a seguir precisas de uma peça de Lego de Design Thinking. A seguir precisas de uma peça de Lego de Machine Learning. Porquê? Porque aquilo vai-te permitir conseguires ser mais estruturado e conseguires apresentar o tipo de soluções que não tem que ser a carreira do tecnólogo, a carreira do professor, a carreira do advogado, do jurista. Acho que essas fronteiras vão desaparecendo. E mesmo a indústria académica está-se a moldar. Também está a fazer está a fazer este shift. E repara, já falámos e já começa a ser quase abusivo. Falámos como as indústrias todas estão a ser rompidas por novos challenges, novos players, novas startups. E a verdade é que isto obriga que não vamos ficar reféns dos estereótipos, das caixinhas, dos labels, dos job descriptions. Temos que ser mais ágeis do que isso. Isso vai dar espaço a estas oportunidades todas. E quem mais ágil for, e daí o digital, se confere isto. O digital é agilidade. Diz-me uma coisa, eu sei que tu és para além da parte tecnológica e de geek, és um apaixonado também pela gestão, pela lógica da gestão. Há uma coisa interessante que é o dilema do inovador. Mesmo se eu estou errado. E que, para quem não conhece, basicamente o que nos diz é que temos uma indústria estabelecida que está constantemente a tentar renovar-se e a ter novas ideias, até que chega um challenger que muda o chip e arrebenta com a indústria toda. Foi o que aconteceu com a Apple quando criou o iTunes na indústria da música, foi o que aconteceu depois com o Spotify quando deixou o iTunes na indústria da música também, foi o que aconteceu com o Uber, com os táxis. Não tens medo que isso aconteça na publicidade? Ou seja, de um momento para o outro chega aqui um player qualquer, faz isto de forma diferente e morremos todos. Está a acontecer. E eu acho que nós sabemos disso. Está a acontecer. Há startups que ganham concursos de comunicação. Há consultoras que ganham concursos de agências. Aliás, nós tivemos esta conversa em fórum público há pouco tempo. A verdade, o que nós sentimos é... nem tudo... Por exemplo, um tema interessante agora com a questão algo que está também a romper bastante e que surge das bitcoins, o blockchain, começa a ter uma série de players e uma miríade incrível de players à volta do blockchain. E blockchain é algo que vem mudar paradigmas de várias indústrias, inclusive a indústria financeira, mas também a nossa. E aquilo que é já aceito por todos é que ainda não veio o player que vai realmente dominar o mercado. Ainda não veio o Google, ainda estamos na fase do Alta Vista do blockchain. E a verdade é que na nossa indústria eu não acredito muito que venha o player que vai engolir isto tudo. Aliás, se quiseres, Google
deu o primeiro grande passo nesse sentido. Mas depois teve concorrência à altura. Mas depois, teve Facebook, teve Yahoo, eu acho que nos vai acontecer. Snapchat. Enquanto agências, acho que é exatamente o que nos vai acontecer. Porque tu estás a concorrer com os teus próprios clientes, os anunciantes, estão a internalizar competência e estão a criar autossuficiência numa série de âmbitos para não necessitarem de agências. Mas nós temos esta conversa há anos. Se nós olharmos, vamos esquecer aqui as consultoras, já falamos bastante delas. Mas vamos ver, por exemplo, o Facebook tem o Creative Shop do Facebook, tem uma agência interna que os clientes podem chegar lá e dizer que queremos fazer uma campanha e vocês tratam da campanha. O Twitter tem um departamento interno também de produção de criatividade, vamos chamar assim. Os mídias todos têm, hoje em dia, a Fox em Portugal tem, como tu sabes, tem um departamento criativo que até é premiado e é reconhecido e com profissionais que vieram da agência, precisamente. Mas no meio disto tudo, e sempre havendo estes fenómenos todos, há 10 anos, houve um movimento da GRP a tentar entrar no mercado da publicidade também, contratar designers e começar a tentar fazer o mesmo que nós fazíamos. Mas no meio disto tudo nós temos a Leo Burnett, a Thompson a existirem há dezenas e dezenas e dezenas de anos. E eu não acredito que desapareçam, mas não vão ser as mesmas. Repara, basta mesmo a conversa de que vamos trabalhar para o FII ou vamos trabalhar para o projeto, vamos trabalhar por performance, vamos ter a nossa remuneração indexada no EBITDA. Eu acho que a solução vai estar um bocado no meio disto tudo, não é? E, portanto, eu acredito que vamos continuar a ter, obviamente, Leos Bournes e Ogilvies, mas vamos ter mais commons e vamos ter mais startups e vamos ter mais competências. Vai ser muito mais blurred, muito mais confuso do que é atualmente e com menos caixinhas. Porquê? Porque nós cada vez mais vamos focar-nos no endgame. E o endgame não pode ser apenas o bonito ou o feio, a estratégia ou a criatividade. Na prática, o endgame vai ser eu tenho que conseguir cumprir aquele objetivo de negócio, de posicionamento, o que é que seja. E se depois vais com uma startup, se vais com uma pool de agências, se vais com um Google ou se internalizas competências, cada vez mais a solução pode estar em diferentes origens. Portanto, eu acho que uma agência que esteja apenas alicerçada em FIIs e aquele FII de X horas do diretor criativo, X horas do... E esse modelo eu acho que vai morrer. Um modelo de escritório de advogados aplicado à publicidade. Esse modelo vai morrer. Agora, mas também não acredito num modelo onde, olha, eu pago X% do meu EBITDA. Isso eu também não acredito. Acho que a solução vai estar no meio. Portanto, as agências têm que criar também elas próprias ferramentas de monetização distintas que garantam o seu negócio, que garantam que efetivamente não são uma fundação e não estão ali pela caridade, mas que realmente conseguem gerar valor e são ágeis e com um problema grave que é o que é que isto representa na sua cultura e na sua equipa core, não é? Porque depois, se tu tens de conseguir falar várias línguas, nenhuma agência vai conseguir ter todas as competências internas. Dá-te mais pica o Web Summit ou Cannes? Olha, eu por acaso este ano não fui a Cannes, fui o ano passado, e o Cannes foi revelador de várias coisas, que é, Cannes não é a meca da vaidade, Cannes teve, e eu tinha esta imagem de Cannes. Imaginavas os publicitários todos a beberem rosé? No fundo é o que fazem. E também faço. Eu também fiz e não há mal nenhum nisso. Não, a questão é, há uma preocupação grande em que não seja apenas o ego e que não seja apenas o wow criativo. O wow é essencial, acho que sim, para a diferenciação. Mas para fazer a ponta da diferenciação e o valor tem que haver como dizia o outro, tem que haver o uau, isto tem que fazer sentido, ok, tem que haver continuidade, tem que haver consistência. E cada vez mais tu tens criativos a valorizarem estratégias e eles próprios a preocuparem-se a ter uma sustentação das suas ideias criativas com um caminho estratégico. Mas E eu senti isso em Cannes. Este ano foi muito mais exagerado do que o ano passado. Ou seja, tinhas mais Oracle, tinhas mais Accenture, tinhas mais Snapchat, tinhas mais Deloitte, tinhas mais tudo que não era publicidade. Mesmo nos conteúdos. Mesmo nos conteúdos. Aliás, nos conteúdos notava-se muito, mas nos patrocínios ainda se notava de uma forma mais ostensiva. Mas isso podia ser plástico, não é? Mas não, tu sentiste isso nos conteúdos também. Certo, mas depois nas pessoas não se sente. Ou seja, tu andas na classe 7 e o discurso do publicitário, esta merda é só... Eu não disse esta palavra. Esta porcaria... Mas tens razão. Esta porcaria é só startups, é só consultoras, é só tipos que não têm nada a ver com o nosso mundo. São os outros, não é? Os outros. Eu acho que essa história dos outros vai se diluindo.
haja reconhecimento. E da mesma forma que falávamos há pouco, de que às vezes vem um consultor e que valor é que ele vai dar a um Elorro ou um Leão de Cannes, a verdade é que da mesma forma que eu acho que o consultor vai começar a dar valor, eu acho que um criativo old school vai dar valor a estas novas tribos que vão entrando e ocupando espaço e sendo mais protagonistas, e que não é uma moda. Acho que realmente não é no discurso apenas de startup que vai estar a solução. Acho que é no mashup destas coisas. Portanto, eu acho que repara, o que demora mais é mudar mentalidades, não é? Portanto, é natural que vais ouvindo esses desabafos. Acho que eles vão sendo cada vez menos com o tempo. Ou seja, achas que da mesma forma que o consultor hoje está a ir a Cannes, teremos amanhã o criativo a ir ao Festival do Fast Company, por exemplo. Não falei do Web Summit, se quiseres. E agora pegando no Web Summit. Este ano deve ser o 5º Web Summit que eu vou. E aquilo que eu tenho sentido é que, para além do grande boom que com a vinda para Lisboa que o Web Summit ganhou, porque eu nunca fui ao Web Summit. O Web Summit ganhou um boom gigante desde que veio para Lisboa, e ganhou acima de tudo uma projeção ainda mais global, que quando estava em Dublin já tinha alguma, mas na vertente quantitativa e até representativa ganhou. E ganhou não pelo lado técnico da coisa, mas ganhou pelo lado criativo, de storytelling e também de negócio. E pop, no sentido de vendê-se como uma coisa pop. Porque foi uma forma de... Não é, se fores Instagramer, fica-te muito bem tirar uma selfie à porta do Web Summit. Claro. Mas repara, aquilo que eu costumo dizer e defendemos muito, não apenas na Common, mas na Common também, é que a melhor tecnologia é aquela que é transparente e que não aparece. E é um pouco isso que eu sinto que o Web Summit está a fazer. O Web Summit não é a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia pela mudança de paradigma, é a tecnologia pelo valor, pelo negócio, pela comunicação, pelas aplicações que consegue ter. E, portanto, cada vez mais estes eventos mais techies não são para resolver, não é sobre a tecnologia em si, sobre o bit e o byte, é muito sobre aquilo que consegues fazer com isso. E por isso é que cada vez mais o discurso que tu ouves nessas talks não são discursos geeks e discursos techies, são discursos inspiracionais de mudanças de paradigma. E tu sentes cada vez mais isso. E a riqueza do Web Summit é um bocado essa. E eu senti que o Web Summit e Cannes estão cada vez mais próximos. O Web Summit não tem glamour, está à procura desse glamour. Mas começa a ter, pelo menos da visão que eu tenho de fora. Está à procura desse glamour. Se calhar a vinda para Lisboa também ajudou isso. Ajudou, claramente. E está à procura muito mais nos side events do que no próprio Web Summit. Cannes está a fazer o percurso inverso. E eu acho que eles estão-se a encontrar. E claramente, obviamente não vou falar de uma fusão dos dois eventos, mas eles vão estar mais próximos. É um webcam. Não, mas eles vão estar cada vez mais próximos. Diz-me uma coisa, estamos quase a terminar e vamos ver até os últimos minutos para falar do tema que falamos menos durante a entrevista toda, que foi sobre Portugal, sobre o mercado português. Como é que tu olhas para o mercado português neste momento? Ou seja, a economia volta a crescer, o investimento publicitário acompanha, mais tímido do que se pensou que poderia ser possível dado o crescimento económico do país. Portanto, normalmente a publicidade cresce acima do crescimento do PIB e não está a acontecer. O que é que está a passar? Olha, eu sinto, está a crescer e vai continuar a crescer, mas sabes, mais do que crescer em volume, está a crescer em âmbito. Decorrente daquilo que estávamos a falar daquilo que era o acabar das caixinhas ou minimizar das caixinhas, a nossa indústria começa a ir buscar outros budgets e começa a falar com outros tipos de interlocutores. E eu acho que no volume, mesmo os estudos que se faz de quanto é que vale a nossa indústria, esses estudos estão a ser revistos e devem ser revistos porque nós estamos a ir buscar outro tipo de budget, com outro tipo de interlocução, e eu acho que o negócio não é só o budget de marketing, de comunicação e de publicidade que vai crescer, estes players vão buscar cada vez mais budget ao IT, N outras áreas. Portanto, a nossa indústria vai crescer cada vez mais por isso. E há outro paradigma que eu acho que em Portugal nós vamos sentir mais, que é que nós não temos muitos players na nossa indústria de marketing e muito na publicidade com um grande enfoque estratégico. Não é por falta de competência, é porque não era preciso. Porque as estratégias vinham todas definidas lá de fora, os grandes budgets tinham estratégias de alinhamento internacional. Ou então vinham do próprio cliente quando a marca era nacional. Vinha internamente do cliente. Pronto, mas mesmo do cliente era lá de fora, muitas vezes.
E eu acho que nós estamos a chegar a um ponto onde há necessidade de termos uma estratégia local. Alinhada, obviamente, e com uma visão global, óbvio, mas espaço para pensamento estratégico local, nacional, em Portugal. E isso vai obrigar não só as agências a adaptarem-se, aos CMOs mudarem, o CMO ter mais protagonismo dentro do board e do processo de tomada de decisão de Mas negócio. voltar a ter CEOs, como tinha já há uns anos, que eram CMOs anteriormente, ou não? É exatamente isso. Vice-versa. Ou vai continuar a ser o CFO que sobe a CEO? Não. Eu acho que cada vez mais é o CMO que sobe a CEO ou o CEO que se ocupa do marketing também. Porquê? Porque é cada vez mais... Repara, o marketing e a inovação estão cada vez mais próximos. E tu, para conseguires inovar, tu tens de conseguir ter uma noção transversal do negócio. Nas grandes... Principalmente na maior parte dos grandes clientes da Common, nós raramente falamos só com o marketing. Nós falamos também com o IT. Muito. E não é por sermos internet e mobile. É porque precisamos de informação, é porque precisamos de pontos de contacto, é porque precisamos de omnicanalidade e, obviamente, o IT tem, porque cria ferramentas de suporte ao negócio, conhece muito bem o negócio. Nós estamos a acabar mesmo e temos que acabar. Ia-te fazer só uma pergunta final. Tu és professor aqui também, somos colegas em dois cursos, na Academia de Criatividade que vai agora começar e no Fast Track MBA de Marketing, Estratégia e Criatividade. Qual é que é um conselho que tu dás a um estudante que queira ser publicitário, que queira ter um percurso como o teu, no futuro queira abrir a sua agência e queira ter sucesso nesta área? Olha, primeiro, ter sucesso não implica necessariamente abrir uma agência. Ter sucesso pode ser muitas outras coisas e a verdade é que deves já ir desenhando o teu sucesso. E agora já estou a entrar nos clichês. Mas a verdade é que o grande conselho que eu dou é: joguem Lego. Literalmente. E depois apliquem esse conceito na sua formação. Acho que aqui a Flago dá muito isso, dá peças de Lego. E a peça de Lego e os cursos que eu aceitei investir também a minha energia e o conhecimento que eu tenho é porque acredito muito nestes cursos, porque são peças de Lego que dão às pessoas. Não há... Um dos diretores criativos da Common começou por ser account. O teu percurso é exemplo disso. Passaste por vários... O Luís Serra, que atualmente é partner da Common, e ele teve em 5 ou 6 departamentos distintos, com job descriptions diferentes. Isso deu-lhe uma visão muito alargada e deu-lhe um leque de competências para não ver as coisas em silos estanquificadas e ser muito mais criativo. Portanto, aquilo que o conselho, claramente, a quem está a começar, e mesmo a quem já cá está, é junte peças de Lego e faça a sua construção que fizer sentido, porque hoje o que está na moda pode ser o conteúdo e pode ser data scientist, a seguir há de ser machine learning e mais não sei o quê, e a verdade é que não vai haver um curso para o melhor tipo de machine learning das agências. Vai ser uma mistura entre várias competências e experiências. Portanto, o conselho é jogue Lego. Muito obrigado, Ricardo. Obrigadíssimo.